Meu querido, boa noite. Minha querida, boa noite. Sinta-se cumprimentado de onde estiver. Vamos mais uma vez estudar a palavra do Senhor, estudar a palavra de Deus. Para começarmos, te convido a uma oração, meu querido e minha querida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui para estudar a Sua palavra. Queremos pedir luz, dai-nos entendimento, dai-nos o Teu Espírito para que nos conceda a sabedoria da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos no capítulo 8 do livro Eventos Finais. As cidades. No capítulo passado, nós estudamos vida no campo e descobrimos que a vida no campo é uma vida tranquila, é uma vida boa, uma vida pura, com muitas vantagens. É uma vida que você, meu querido irmão, poderá ter a espiritualidade a crescer. Uma espiritualidade que o Senhor Deus deseja em nós. Hoje vamos estudar as cidades. O que as cidades oferecem? O que as cidades oferecem? Nós sabemos quem foi o primeiro construtor da cidade. Foi Caim, claro. A Bíblia registra isso, que Caim foi o primeiro a construir cidade, após de sair da presença de Deus e após sair também da presença dos seus pais. Recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de um cultivador. E então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho mais velho. Isso, querido irmão, querida irmã, pode encontrar no livro de Gênesis, capítulo 4, versos 17. Havia saído da presença do Senhor, rejeitando a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e alegrias na terra sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquele grande grupo de pessoas que adoram o Deus deste mundo. Na verdade, Caim foi o primeiro a ser seguidor daqueles que adoram o Deus deste mundo. O Mamon, Satanás, o diabo, a antiga serpente. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram habitando entre as montanhas onde a arca havia repousado. Nós sabemos a história de Noé. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Quer dizer, depois do grande dilúvio, a terra voltou a ser a normalidade, a terra secou, Noé, sua família e sua esposa foram procriando e as pessoas, ou o povo foi se alastrando, mas também se multiplicando nas pessoas, as maldades foram se multiplicando também. Aqueles que desejavam se esquecer de seu Criador e se afastar das restrições da lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram se separar dos adoradores de Deus. Portanto, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Aqueles que sentiam incômodo em adorar a Deus, eles se afastaram dos verdadeiros adoradores. Ali resolveram edificar uma cidade e nela uma torre de altura tão estupenda que havia de torná-la
uma maravilhosa do mundo. Uma maravilhosa torre do mundo. Nós também conhecemos esta torre, a Torre de Babel. Deus, vendo os seus intentos, desceu e confundiu a língua. E hoje há várias línguas neste mundo. Querido irmão, nas grandes cidades, ou melhor, nas cidades há imoralidade. O que é que há nas cidades? Imoralidades, violências, estupros. Há muita coisa violenta, muita coisa má que as cidades oferecem. A busca de prazeres e divertimentos se centralizam nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os seus filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mais tarde demais se arrependem de seu terrível erro. É um erro centralizar os nossos filhos nas cidades. Há muita violência. As cidades do nosso tempo tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feridos levam à ociosidade. Os divertimentos, o teatro, corridas de cavalo, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias estimulam ao extremo todos os desejos. Isso tudo, na verdade, encontramos nas cidades. A juventude é arrastada pela corrente popular. Foi-me mostrado, foi-me revelado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que essas coisas irão se intensificar até ao fim da história da Terra. Essas coisas todas, tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você assiste nas televisões, são violências, são estupros, são sequestros, vão se intensificar a cada dia que passa, até que Jesus volte. Em todo o mundo, as cidades estão se tornando viveiros de imoralidade. Por toda parte se vê e ouve o que é mau. E encontram-se coisas que estimulam a sensualidade e o desregramento. Querido irmão, quando você liga a sua televisão, você se depara com situações terríveis. Você se depara com situações chocantes. As cidades oferecem maldade, sensualidade, imoralidade, crimes, violência, guerra. Terríveis abalos sobrevirão aos planícies luxuosas. Ou melhor, terríveis abalos sobrevirão à terra, e os palácios luxuosos construídos à custa de enormes despesas certamente se transformarão em montes de ruínas. Quando é retirada a mão de Deus, que restringe, o destruidor começa sua obra. Então ocorrerão as maiores calamidades em nossas cidades. Quando Deus retirar a sua mão protetora, quando Deus retirar a sua mão poderosa, iremos assistir grandes e terríveis situações, grandes e terríveis calamidades neste mundo. O Senhor faz as advertências aos habitantes da terra, como foi o incêndio de Chicago. Na verdade, esta mensagem foi escrita no ano de 1891. Ela dá um exemplo e diz que os incêndios irão se intensificar, como aconteceu na cidade de Chicago em 1891. O Senhor
fala aos nossos corações. Saiam das cidades. Fixem as vossas residências no campo, onde há tranquilidade, onde há paz, onde há harmonia, onde você vai conversar com seu Deus com uma mente sã. Quem dera que o povo de Deus tivesse uma ideia da iminente destruição de milhares de cidades, agora quase dominadas pela idolatria. Quase as nossas cidades estão dominadas pela idolatria. Imoralidades sexuais. Nós já assistimos isso. Está próximo o tempo em que grandes cidades serão destruídas. E todos devem ser advertidos desses juízos vindouros. O Senhor está a nos advertir hoje dessas terríveis destruições que irão acontecer, querido irmão. Isso é verdade. Nós conseguimos assistir isso pelas calamidades que acontecem no mundo. Os Estados Unidos agora está sendo assolado pela neve. Você assiste aí na sua televisão? É a guerra na Rússia e Ucrânia. São mísseis e mísseis e mísseis ao redor do mundo. São reuniões e reuniões e reuniões buscando a paz que nunca vai existir, querido irmão. Vi as mais caras estruturas de edifícios construídos e que acreditava ser a prova de fogo. Não existe isso. Esses edifícios construídos à prova de fogo serão destruídos como Sodoma e Gomorra. Quando a ira de Deus se acender, tudo será água abaixo. Deus está retirando o seu espírito das cidades ímpias, as quais se tornaram como a cidade do mundo antediluviano e como Sodoma e Gomorra. Maçãs caríssimas, maravilhosas, de habilidades arquitetônicas, serão destruídos de um momento para outro, quando o Senhor vir que os proprietários excederam os limites do perdão. Na verdade, essas estruturas arquitetônicas serão destruídos por causa dos seus proprietários. Se seus proprietários adorassem e seguissem o Deus, Criador dos céus e da terra, se os proprietários guardassem os mandamentos de Deus, se os proprietários seguissem o Senhor Jesus Cristo, na verdade, essas destruições não iam existir. Mas aqui a serva de Deus diz o seguinte: maçãs caríssimas, maravilhas da habilidade arquitetônica serão destruídos de um momento para outro, quando o Senhor vir que os proprietários excederam os limites do perdão. Na verdade, os proprietários pecaram e pecaram até que Deus retirou a sua graça, retirou o seu perdão. A destruição pelas chamas de majestosos edifícios que se presumiam ser a prova de fogo é um exemplo de como, em pouco tempo, a arquitetura da terra ficará em ruínas. Homens continuarão construindo edifícios caríssimos, que estarão milhões e milhões de dólares. Será dada especial atenção à sua beleza arquitetônica, à firmeza e solidez com que são construídos. Mas o Senhor me informou que, apesar da extraordinária firmeza e materiais caros, esses edifícios terão o mesmo fim que o Templo de Jerusalém. Querido irmão, querida irmã, te convido, te aconselho a pesquisar o Templo de Jerusalém. A serva de Deus diz que era uma majestosa,
Era um majestoso templo que brilhava. Quando o sol raiava, brilhava. Era um templo de Deus. Mas no ano 70, o templo de Deus, aquele magnífico templo, com aquela estrutura, foi destruído. Ela comparou a destruição de Jerusalém com a destruição das cidades, dos edifícios, das estruturas que nós conseguimos ver hoje. Serão destruídos, mesmo com a prova de fogo. Satanás está ativamente em operação em nossas cidades populosas. Sua obra é observada na confusão, na luta e na discórdia entre o capital e o trabalho, bem como na hipocrisia que atingiu até a igreja. A consciência da carne, a soberba dos olhos, a ostentação do egoísmo, o abuso do poder, a crueldade e a força empregados para fazer com que as pessoas se liguem às confederações e sindicatos, atendendo-se em feixes para a queima do grande fogo dos últimos dias. Tudo isso é a operação de instrumentos satânicos. Os ímpios estão sendo atados em feixes, atados em conglomerados comerciais, em sindicatos, em confederações. Não devemos ter nada que ver com essas organizações. Não devemos ter nada a ver com as confederações, com as cooperações, com os sindicatos trabalhistas deste mundo, porque na verdade nós sabemos que este mundo será destruído, nós temos que buscar a pátria. Uma pátria que nunca e jamais será destruída. Uma pátria que Jesus Cristo disse: eu vou vos preparar lugar. Eu vou vos preparar lugar. E se eu preparar-vos lugar, voltarei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, 1 a 3. Os sindicatos serão um dos instrumentos que trarão sobre a terra um tempo de angústia tal como nunca houve desde o princípio do mundo. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que se possam obter em certos ramos de negócio. Formarão sindicatos e os que a eles se recusam a unir serão homens marcados. Querido irmão, siga Deus, não siga os sindicatos. Claro, você será perseguido porque não se unirá a esses sindicatos trabalhistas. Será considerado um herege. Será considerado alguém que vai causar todo o mal deste mundo. Mas segure-se nas mãos de Deus. Porque quando isso acontecer, Deus estará próximo de si. Estará próximo a voltar. Por causa desses sindicatos e confederações, logo será muito difícil nossas instituições levarem avante o trabalho nas cidades. Minha advertência é: conservem-se fora das cidades. Não construam sanatórios nas cidades. Mais uma vez, nesse capítulo, a serva de Deus vem dizer: não construam nas cidades. Vão no campo. Temos que ir no campo para construir as nossas moradias. A mensagem de advertência para este tempo não está sendo transmitida com empenho no grande mundo comercial. Dia após dia, os centros comerciais estão repletos de homens e mulheres que necessitam da verdade para este tempo, mas obtêm conhecimento dos preciosos princípios da salvação, porque não são feitos esforços com empenho e com perseverança a fim de alcançar essa classe de pessoas onde elas se encontram. Deixa eu repetir.
para melhor entendimento. Dia após dia, os centros comerciais estão repletos de homens e mulheres. Se eu saio daqui para a baixa da cidade, lá está um aglomerado de pessoas, mulheres e homens, nos seus trabalhos comerciais. Isto é verdade. Mas o que acontece? Essas pessoas necessitam da verdade para este tempo, mas não obtêm conhecimento dos preciosos princípios da salvação, porque não são feitos esforços com empenho e perseverança a fim de alcançar essa classe de pessoas onde elas se encontram. Não há um esforço por nossa parte de ir pregar para essas pessoas. Essas pessoas, segundo a serva de Deus, necessitam da palavra de Deus, necessitam desse conhecimento. A mensagem do terceiro anjo deve agora ser proclamada não só em países distantes, mas também em negligenciados lugares por perto, em que há multidões não advertidas nem salvas. Nossas cidades, em toda parte, exigem cuidadoso e sincero trabalho da parte dos servos de Deus. Há um trabalho a se fazer. Te convido a trabalhar para Deus. Há um trabalho a ser feito para que essas pessoas conheçam a Deus, essas pessoas conheçam o nosso Salvador. Na verdade, Ele ainda não voltou, porque quer que todo mundo se arrependa. Sempre que possível, é dever dos pais estabelecer a casa da família no campo para os filhos. Temos que garantir as casas para os nossos filhos no campo, não na cidade. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente permanecem nelas fazem isso colocando o perigo de sua salvação. Desnecessariamente nós estamos aqui, colocamos em perigo a nossa salvação. Cidades e vilas estão mergulhadas no pecado e na corrupção moral. Entretanto, existem luz em cada Sodoma. Muito mais se pode fazer para salvar e educar os filhos dos que atualmente não podem sair das cidades. Essa é uma questão digna dos nossos melhores esforços. Devem-se estabelecer escolas, paróquias para as crianças que estão nas cidades e, em ligação com essas escolas, devem-se tomar providências para a ministração de estudos mais elevados, onde estes forem exigidos. Aqueles que ainda não têm esse plano de sair das cidades, essas crianças devem ir nas escolas onde são ensinadas a palavra do Senhor. Continuamente o Senhor vem instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades a partir de núcleos na periferia. Nessas cidades devemos ter casas de culto como memoriais a Deus. Mas as instituições para a publicação de nossa literatura, para a cura dos enfermos e para o preparo dos hebreus devem ser estabelecidas fora das cidades. As nossas instituições, as nossas escolas, o trabalho de publicação devem ser encontradas, devem estar estabelecidas fora das cidades. Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não conseguiu terminar. Nenhuma mudança deve ser feita sem que tal passo e tudo o que ele implica seja cuidadosamente consideradas. Cada coisa
tem que ser levada em conta. Tome cuidado. A sua decisão deve ser uma decisão sábia. Deve ser uma decisão após a busca de orientações divinas. Nada se faça de maneira desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a apelos calorosos e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que, por falta de ponderação equilibrada, planejamento correto e princípios e propósitos sadios, uma vitória que precisava ser ganha não se transforme em derrota. Entenda uma coisa, quando nós terminamos o capítulo 7, nós dissemos, olha, não tome uma decisão brusca. Organize-se primeiro. Busque a Deus. Busque a orientação de Deus. Ele vai te dirigir. Compre um espaço lá fora. Compre um espaço lá no campo. Prepare. Com cuidadoso preparo. Com orações da sua família, Deus vai te orientar. Prepare-se para que não seja um peso para Deus. Para que não seja um peso para ti. Para que não venha culpar a Deus pela sua desordem, pela sua desorganização. Não está muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgios em lugares desolados e desabitados. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era um sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, essa pretensão de nossa nação de poder para decretar o obrigatório dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o momento de deixar as grandes cidades. Passo preparatório para sair das menores para habitações retiradas em lugares isolados entre as montanhas. A partir do momento em que o papado decretar ao nível mundial, ao nível do globo, um decreto que obrigue a observância do domingo, essa será a última advertência de sair das grandes cidades, de sair das cidades para as zonas mais recônditas. Antes que isso aconteça, nós estamos nos aconselhando também a adquirir um espaço ainda há tempo. Para que quando chegar a essa altura, nos encontremos lá, em paz com o nosso Deus. No tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas. Mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espada. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios, que procuravam matá-los. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus se quebravam e caíam tão impotentes quanto palha. Embora um decreto geral tenha fixado um tempo em que a observância dos mandamentos poderão ser mortos, em alguns dos casos, seus inimigos se antecipam ao decreto e se esforçam para tirar um deles. Eles eram protegidos. A serva do Senhor diz assim: os anjos de Deus protegiam os santos. Alguns são atacados ao fugir das cidades, mas as espadas levantadas contra eles se quebram como palha. Outros são defendidos por anjos na forma de guerreiros.
isto irá acontecer. Para aqueles que não vão conseguir sair das grandes cidades, sair das cidades para as zonas recônditas, certamente o Deus de amor, Deus de graça, irá proteger. Os anjos de Deus cuidará de cuidar o seu povo, de cuidar os seus filhos. Mas para que não passe por situações difíceis desta vida, querido irmão, esforce-se para sair das grandes cidades. Para que você não passe situações difíceis de perseguição, você ter que fugir ou de ser encarcerado pelos perseguidores. Prepare-se hoje e saia das cidades. Esta é a mensagem de Deus. Esta é a advertência de Deus hoje. As cidades não oferecem melhores condições de vida. As cidades só oferecem frustrações. As cidades só oferecem dores de cabeça. As cidades só enfurecem o povo de Deus. Não há melhor lugar a não ser o campo. Um lugar onde o povo de Deus, onde os filhos de Deus adoram o seu Deus na tranquilidade. Querido irmão, se é seu desejo de preparar um lugar no campo, de preparar um lugar nas zonas recônditas, de preparar um lugar nas montanhas, nas colinas, convido mais uma vez a si, porque na verdade as cidades não oferecem nada. Ore comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado neste momento pela essa lição que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, pelo esse estudo que o Senhor nos concede. Agradecemos, Senhor, pela essa advertência, porque o Senhor quer o nosso bem. Abençoe-nos, Senhor. Abençoe todos aqueles que estão acompanhando, aqueles que irão acompanhar, os meus internautas, os meus amigos, as minhas amigas. Abençoe-os, Senhor, com tudo que eles precisam. Porque, na verdade, o Senhor está prestes a voltar neste mundo. Abençoe cada um, abençoe todo mundo, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, te convido para o próximo vídeo, para a próxima lição, para o próximo estudo. Amém.